Tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre um tema que seria a pessoa jurídica na holding familiar. Então, na montagem do sistema, temos que observar qual seria, o tipo da pessoa jurídica em que a gente utilizaria para a montagem do sistema. Para isso, a gente vai tentar voltar um pouquinho aqui, comentar algumas possibilidades da lei, especificamente aqui o Código Civil, que trata e define pessoas jurídicas. Então, no artigo 40 do Código Civil, já se faz uma diferenciação entre pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. Então, numa primeira análise, a pessoa jurídica de direito público ela é subdividida em empresa pública de direito interno, empresa pública de direito externo. No direito interno, nós temos aqui a União, os estados, Distrito Federal e autarquias, e as entidades criadas por lei. E direito público externo, nós temos aqui os estados estrangeiros. Então, de cara, a gente analisando o artigo 40, a gente observa que para utilização de pessoa jurídica no sistema, claramente a gente não pode optar por nenhuma dessas formações, visto que não se encaixa no nosso assunto. No segundo momento, a gente parte para as empresas e as definições do Código Civil quanto às de direito privado. Direito privado nós temos aqui as associações, as sociedades, as fundações, os partidos políticos e as EIRELIs. As EIRELIs, As EIRELIs é a primeira que a gente já vai riscar da lista. Por que nós vamos riscar as EIRELIs? Em 2021, uma medida provisória, que é a 1085, ela revogou as EIRELIs. Por que isso ocorreu? Por que foi revogado esse tipo de sociedade? Porque com a criação da Lei de Liberdade Econômica, ela acabou por acrescentar o artigo 1052, parágrafo 1º do Código Civil, que diz o seguinte: na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. E aí vem no parágrafo 1º. A sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. Então, com o advento da Lei de Liberdade Econômica, que acresceu esse artigo 152, parágrafo 1º, acabou por criar uma sociedade onde é possível ter uma sociedade limitada unipessoal, que é justamente a questão da EIRELI, mas com uma vantagem, porque para a constituição da EIRELI a gente tinha limitações de 100 salários mínimos para que pudesse constituir uma EIRELI. Aqui não há essa restrição, então ficou muito mais facilitado hoje a criação de uma empresa unipessoal, limitada unipessoal. Então, a EIRELI já fica fora dessa possibilidade. Vamos falar das fundações. As fundações, no seu artigo 62, parágrafo único do Código Civil, tem um rol taxativo estabelecendo as finalidades das fundações. Então, vamos lá. Lá fala em assistência social, cultura, saúde, segurança alimentar, meio ambiente, pesquisa, ética, cidadania, democracia e direitos humanos e religião. Então, veja, inviável nós utilizarmos as fundações também para esse nosso sistema. Dando sequência aqui, vamos lá. As associações. As associações estão definidas no artigo 53 do Código Civil. E numa lida resumida,
as associações só se prestam para fins não econômicos, né? Veja, no nosso caso, apesar do sistema de holding familiar, as empresas não terem atividade econômica, nós temos que lembrar o seguinte, pessoal. Nós temos que lembrar que nós estamos tratando do patrimônio das pessoas e nós temos o objetivo de que esse patrimônio siga lá a questão da sucessão patrimonial. Então, apesar de não haver atividade econômica, né, nós estamos trabalhando com patrimônio. Então, nos parece também que a questão das associações não servem para que a gente utilize aqui no nosso caso. Então, o que vai restar para a gente, né? Vão restar as sociedades. Então, lá no artigo 981 do Código Civil, né, o que nós temos lá? Celebram um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Então, pessoal, aqui cria-se uma situação. Vamos lá. Então, a regra, né, para haver uma sociedade é que ela tenha o quê? Uma atividade econômica. Mas e agora? Se eu acabei de dizer que na holding nós não vamos ter uma atividade econômica. Então, em regra, me parece que precisa haver uma atividade econômica para que exista a empresa, né? Aí nós caímos num embate e a gente precisa seguir adiante para a gente poder tentar resolver essa situação, né? Vamos lá. Seguindo, no artigo 982 do Código Civil, né, ele classifica a sociedade em duas categorias, a sociedade simples e as sociedades empresárias. Então vamos lá. As sociedades empresárias são aquelas que realizam atividades próprias de empresário. E só para a gente fazer logo uma alusão às simples, as simples são as que não realizam atividades próprias de empresário, ou seja, por questão residual, elas são sociedades simples, né? Mas aí vem a pergunta, mas quem é empresário? Né? A grande dúvida é essa. O artigo 966 do Código Civil, ele diz o seguinte: considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica. Prestaram atenção? Quem exerce profissionalmente atividade econômica. E quem exerce atividade econômica? É o sócio da empresa? Não é o sócio da empresa que realiza a atividade econômica. Quem realiza a atividade econômica é a empresa. Então, para a gente dar um exemplo bem rápido, uma barbearia, por exemplo, né? Com 2 sócios, vamos dar esse exemplo. Então, desenvolve as suas atividades diárias, enfim, etc. Mas quem é que exerce a atividade econômica? É o sócio ou é a entidade empresária? O artigo 966 do Código Civil diz que é a empresa que exerce a atividade de empresário. Então, sócio não é empresário. Sócio não exerce atividade econômica. Mas, acabamos de dizer um pouco antes, em regra, não pode haver uma sociedade que não exerça atividade econômica. Em regra. Como é que a gente soluciona essa questão e podemos, assim, então, definir qual seria a pessoa jurídica utilizada no sistema de holding familiar? Então, com o advento da Lei 6.404 de 76, que é a Lei das SAs, no seu artigo 2º, parágrafo 3º, diz o seguinte, vamos lá. A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades. Mas espera, objeto é a atividade da empresa. Ué, então, se o objeto da empresa, que é a atividade da empresa, ela pode participar de outra empresa, então, justamente na Lei das SAs, no artigo 2º, parágrafo 3º, nós temos a autorização para que uma empresa que ela participando de outras empresas, ela pode então existir,
né? E aí o que a gente acaba criando, pessoal? A gente acaba criando justamente o seguinte: mesmo não tendo uma atividade econômica propriamente dita, há a permissão legislativa da criação de uma empresa que tão somente tem a participação em outra empresa. Então, justamente é aqui que fica definido e autorizado por lei a criação de empresas, entre aspas, que não tenham uma atividade econômica, ela possa existir. Então aqui a gente tem justamente aquilo que a gente utiliza no sistema para que possa então chegar nos objetivos pretendidos. E aí fica uma pergunta: será que eu posso utilizar uma outra atividade econômica como segunda atividade no rol de atividades da minha empresa? Como assim? Imaginando, nós temos uma empresa onde a atividade dela é a atividade de participar em outras empresas, mas ela tem uma atividade secundária, autorizando, por exemplo, alguma atividade econômica? Podemos também. Então, pessoal, eu espero ter esclarecido a vocês qual é o tipo de empresa, o tipo de pessoa jurídica que é utilizada para a montagem do sistema de holding familiar. Coloquei nesse vídeo de forma explicando os artigos do Código Civil e buscando a autorização legal para que a gente possa ter um sistema de empresas que, embora não tendo uma atividade econômica propriamente dita, ela pode existir e pode funcionar perfeitamente. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos. Eu vou deixar um link abaixo. Espero que vocês cliquem e se inscrevam numa palestra que eu tenho para dar mais adiante. Curtam o meu vídeo, inscreva no canal e fique atento às novas postagens e novas informações que nós vamos dar sobre holding familiar, tá bom? Muito obrigado, pessoal.